Olá, oitavas. Como conversamos a semana passada, eu tô fazendo um vídeo sobre a próxima matéria e eu escolhi o futuro. Eu acredito que o futuro é um pouquinho mais simples de entender do que o passado. Então vamos à frente e depois retornarmos. Bom, o futuro simples, vocês se lembram das aulas que foram dadas recentemente? Nós temos o presente, passado, futuro. Então nós vamos trabalhar com o futuro. Só que o futuro, ele pode ser apresentado de várias maneiras, tá? Então ele é subdividido em informal, informal e formal, formal. O formal é o will propriamente dito, aquele que a gente vê no futuro simples, usado para situações formais. Mas, dentro das situações informais, nós temos duas situações, que é o planned and unplanned. As situações planejadas e as situações não planejadas, tá? Nas situações não planejadas, nós também usamos o will. Nas situações onde há um planejamento, é muito mais prático usarmos o going to ou present continuous. Bom, hoje nós vamos nos deter no will, tá? O que é o futuro simples? É para falarmos de situações que irão acontecer. Pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 50 anos, pode ser daqui uma semana. Não é hoje. Então, eu fiz uma linha do tempo, tá? Nós estamos aqui no hoje. O que aconteceu antes é o passado. E o que acontecer a partir deste momento para frente é futuro. Por isso que eu falei, pode ser daqui 5 minutos, como pode ser daqui 50 anos, 100 anos, 200 anos, ok? Esse will, ele equivale ao nosso reirás, raramos, reis, irãos. Vamos colocar isso no exemplo. Exemplo do verbo dançar. Eu dançarei, tu dançarás, ele dançará. Nós dançaremos, vós dançareis, eles dançarão. Só que assim como no português as pessoas não gostam muito de conjugar verbo, em inglês também não. Tá? O que a gente acaba fazendo? Em vez de falar assim, eu dançarei com o príncipe essa noite, né? O príncipe da festa. Eu vou dançar com o príncipe. Nós usamos o vou, né? E no inglês também. Só que esse vou é o going to, ok? Só que, mesmo usando o eu, a gente tende a traduzir como vou. Vocês podem encontrar em vários lugares como vou. Mas a forma correta dela gramaticalmente é ureirás, raramos, reis, irão, com essa terminação no português. Em inglês, vocês vão ver já já como é feito, tá bom? Continuando, aqui está a estrutura do futuro simples, do will. Na afirmativa, a gente usa sujeito, mais o will, mais o verbo, e se houver mais coisas, está compreendida como complemento. Então, na afirmativa, I will work, ou então, I will go, I will be, pode ser usado qualquer verbo, ok? Vamos usar só o work por enquanto para não perder tempo. You will work, he will work, she will work, it will work, we will work, you will work, they will work. Perceber que para todas as pessoas, sujeitos, pronome com função de sujeito, o will é igual para todas elas. Não tem distinção na terceira pessoa do singular. E o verbo é o verbo base. No livro de vocês ele está como verbo base. Ou então o infinitivo sem o to, tá? O will, ele não tem um significado. Ele representa simplesmente que esse verbo está no futuro, ok? No futuro simples. Então, ele trabalha como se fosse um auxiliar. E aí, como auxiliar, o
quem que vai fazer a negativa e a interrogativa? É ele. Então, na negativa, qual que é a estrutura? O sujeito, mais o will, mais o not, mais o verbo, ok? E se houver complemento, complemento. Então, I will not work, you will not work, he will not work, she will not work, it will not work, e assim por diante. Aí, na interrogativa, se o will ele faz papel de auxiliar, lembre-se, quando você paga alguém para fazer o serviço, você deixa a pessoa fazer o serviço, não é? Porque você está ocupado com outra coisa. Então, o will aqui, ele é auxiliar, ele é quem vai executar todas as atividades. Então, na hora de fazer o interrogativo, quem que vai fazer o interrogativo? O will. Por exemplo, na frase I will work, eu trabalharei, eu vou pegar o will e passar para frente da frase, para se tornar um verbo. Então, will I, ó, juntou os dois, vira will I work, will you work, will you. Eu tive uma professora uma vez que ela mandou eu falar milho e depois no lugar do M colocar o will you, tá? Will you work, will he work, will she work, will it. Will it, ó, quando tem vogal, né? Will it work? Will we work? Will you work? Will they work? Para as contrações, o que é a contração? É redução, tá? Lembra que eles adoram reduzir, principalmente na fala. E isso, para nós, parece que a frase eles falam correndo, mas não é isso. É que além deles juntarem as palavras, nós não juntamos o will com I, não virou will I, isso torna a língua mais, como que eu vou dizer para vocês, mais rápida, tá? E aí, na hora de falar, eles vão, na fala, tá, gente? Porque vocês vão fazer um Enem, uma prova, nunca se reduz nada, você escreve por inteiro, não escreve gíria, nada. Então, na fala e no informal, a gente pode contrair. Simplesmente, nós vamos tirar o WI e colocar um apóstrofe. Só que não pode esquecer o apóstrofe, tá? Então, fica I'll work, will work, he'll work, ó. Will, vai lá, a língua vai lançando a boca. She'll work, it will work, will work, they work. Só que na hora que você tá falando, sai muito mais rápido, né? Então tá aqui as contrações. Mais uma vez, se esquecer de colocar o apóstrofe, vocês estão fazendo errado. Para negativa, a contração de will mais not vira want, não é want, querer, tá? Isso é want, verbo querer. É want, como se for on, tá? Parece até um porquinho, né? I want, you want, he want, she want, it want, we want, you want, they want. Para interrogativo, nós não temos como fazer, tá? Então, por enquanto é isso aí. Daqui a pouquinho vamos voltar com mais coisas. Continuando, para formar frases, né, para adicionar mais algumas expressões, complementos, para tornar uma frase mais rica, a gente pode usar algumas expressões, algumas frases, né? Aí eu coloquei algumas delas aqui. Vocês vão ver muitos exemplos, I, mas isso não significa que sou eu que faço a ação, viu? Qualquer daqueles pronomes fazem a ação. Então, aqui, a gente vai usar algumas expressões que estão no presente simples, tá? I think, eu penso, eu acho. Aí, eu peguei e coloquei o she, tá? Para vocês verem que no presente simples, a gente tem aquele Szinho, né? She believes, ela acredita. They imagine, eles imaginam.
I suppose, eu suponho. E como que a gente fazia a negativa dessas frases no presente simples, que eu vou voltar novamente no presente simples para a gente relembrar. Mas, por enquanto, vamos ficar no futuro. I think. O verbo to think, ele não é que nem o verbo to be, que faz o próprio negativo interrogativo. Então, eu tenho que usar auxiliar. Então, eu vou usar auxiliar do. Mas eu estou querendo falar que era negativa. Então, I don't think. Eu não penso, eu não acho. She doesn't, ok? Aqui fica sem o S, porque o S que era daqui veio pra cá, tá? Então, ele volta ao normal. She doesn't believe, ela não acredita. Tanto think, believe, imagine, suppose, vocês podem traduzir todas essas maneiras, todos eles têm a ver com a mesma tradução. Aí vamos formar frases. I think I work tomorrow. Eu acho, né? Eu penso que eu trabalharei amanhã. She believes he'll dance with her. Ela acredita que ele dançará com ela. Percebam que são duas frases, tá? I think. O que eu penso? I work tomorrow. Então, nós temos duas frases, duas orações. I don't imagine you do this. Eu não imagino, eu não acredito, eu não suponho que ele fará isso. Agora, vocês podem encontrar frases assim, traduzidas dessa maneira. Em vez de eu acho que eu trabalharei amanhã, eu acho que vou trabalhar amanhã. E ela acredita que ele vai dançar com ela. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Tem o mesmo significado? Tem. Só tem uma pequena diferençazinha que a gente vai ver mais pra frente. Então, assim como em português nós não gostamos de conjugar verbo, eles também não gostam, tá? Então, quando você fala vou, vai, você não precisa ficar conjugando o verbo. Então, o going to é usado nessa hora também, tá? Mas vocês podem achar o I will como vou, ok? Mais alguma coisinha. Percebam que na hora que eu traduzi, eu precisei usar um pronome relativo, tá? Aqui não, mas lá na tradução sim. Equivale a nós colocarmos aqui um that. I think that I work tomorrow. Vocês lembram quando nós estudamos pronome relativo, que o that pode ficar omisso? She believes that he'll dance with her. I don't imagine that you do this, tá? Então, em inglês a gente conseguiu omitir, mas em português nós precisamos. Não fica, eu acho que trabalharei amanhã. Fica muito esquisito, né? E o contrário também acontece no inglês. Coisas que nós podemos omitir, assim como o sujeito, eu posso falar, acho que trabalharei amanhã. Em inglês, não. Em inglês tem que ter. Qual é a situação em que o inglês não precisa de sujeito, que nós estudamos na semana passada? O imperativo, tá? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente vai ver mais a fundo, tá? Até mais.